Depois que estreou pela seleção brasileira, né, Lucas Paquetá passou a ser novamente comentado por aqui como um jogador que pode zarpar para o futebol europeu na próxima janela, ou seja, na virada do ano. Eu entrei em contato com várias pessoas que atuam nesse mercado internacional de jogadores para tentar entender, de fato, qual é a penetração do nome do meia do Flamengo nesse segmento, nesse mercado. Ou seja, os clubes da Europa, os grandes, realmente estão de olho no Lucas Paquetá? Bem, conclusão que eu chego depois de muito conversar com várias pessoas é de que, Paquetá não está na mira dos gigantes europeus, daqueles que hoje são considerados os maiores clubes da Europa. Quais são eles? Podemos aí enumerar, evidentemente, os dois maiores da Espanha, os gigantes Real Madrid e Barcelona, o Bayern de Munique, a Juventus na Itália. Quatro, talvez cinco times na Inglaterra, né? Os dois de Manchester, o Chelsea, o Liverpool. Eventualmente você pode ter o Arsenal, o Tottenham tentando entrar nessa briga, mas não investem tão pesado assim hoje em dia, especialmente o Tottenham, embora esteja na Liga dos Campeões. Então você tem aí quatro, talvez cinco ingleses e esses outros que eu citei, como os times, digamos assim, mais pesados, com maiores investimentos no futebol europeu. Ele não está hoje no radar desses times. Ele hoje não aparece como um jogador que motive-os a um investimento muito elevado, como, por exemplo, 50 milhões de euros que estão estipulados como multa contratual para o mercado externo. Muito, muito difícil, quase impossível o Flamengo receber atualmente uma proposta de 50 milhões de euros pelo Lucas Paquetá. Dizem que o clube aceitaria algo em torno de 35 milhões de euros. É uma proposta considerada também muito improvável nesse momento. Muito improvável hoje. Estamos falando em setembro de 2018, pouco depois de Paquetá estrear na seleção brasileira. O que pode mudar isso? Claro, se ele tiver um desempenho realmente extraordinário no Flamengo, que ainda não acontece, virar o grande destaque do time e conduzi-lo a títulos da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro, com grandes atuações, evidentemente isso vai valorizá-lo. Ele vai se mostrar para o mundo como um jogador pronto, melhor do que se apresentou até agora. E claro, naturalmente ele iria mais vezes para a seleção brasileira, que é uma vitrine, e jogando como titular da seleção, obviamente também iria se valorizar. Fora isso, com o cenário atual, com o que ele apresentou até aqui, mesmo com a convocação, estima-se que Lucas Paquetá não deva valer no mercado, ou seja, as propostas por ele não devam hoje girar muito acima de 20 milhões de euros. Talvez um pouco mais, um pouco menos, podendo, sempre é bom frisar isso, podendo mudar isso em função, claro, do desempenho dele. É evidente que você não pode descartar que alguma loucura seja feita, que apareça um clube do exterior, do mercado alternativo, até da Europa, querendo pagar mais do que aparentemente o mercado vê como valor desse atleta nesse momento, né? Estamos tentando trabalhar dentro de uma certa lógica. O mercado às vezes é meio maluco, mas é muito improvável que hoje, pelo que ele fez até aqui, surjam propostas muito superiores a essa cifra, 20 milhões de euros, um pouco mais talvez. Ou seja, é um jogador que precisa provar mais para conquistar esse mercado internacional, para atrair a atenção dos grandes clubes da Europa. Outras equipes importantes, embora não estejam hoje no mesmo patamar, evidentemente podem se interessar por ele. Os ingleses abaixo desses 4, 5 que eu citei, Borussia Dortmund, Atlético de Madrid, Roma, Milan, que é um gigante europeu, mas está em baixa já há muito tempo. Esses são clubes que eventualmente podem se interessar pelo Paquetá, porque sabem que dá para brigar por esse atleta nessa faixa sem duelar com os maiores. Porque no duelo com os que têm mais grana e mais visibilidade hoje fica muito difícil. Vejam o caso do Maicon, que estava indo para Roma, indo para o aeroporto, acabou rumando para Barcelona. Ou seja, na dividida, esses times sabem que levam a pior quando duelam com esses maiorais do momento, né? Então, é importante entender isso. Não estou me baseando em achismo, obviamente, fazendo o meu trabalho como jornalista, conversei com várias pessoas que atuam no mercado, pessoas que lidam com isso, falam o tempo todo sobre isso, conversam com o pessoal lá de fora, vira e mexe estão lá, estão por aqui, para tentar entender qual é o tamanho desse jogador, qual é o mercado que ele tem. O mercado que ele tem hoje é mais ou menos por aí, é o mercado intermediário. Atlético de Madrid poderia ser um outro clube também, mas esses clubes não vão querer pagar 50 milhões e muito, muito pouco provável que desembolsassem 35 milhões de euros por um atleta que ainda não saiu do Brasil, que não tem grande currículo na seleção e que ainda não é sequer um grande destaque do seu time. O fato de Vinícius Júnior e depois o Rodrigo terem deixado, respectivamente, Flamengo e Santos, cada um por 45 milhões de euros, num devaneio, numa loucura do Real Madrid, deu uma embaralhada no mercado, na cabeça das pessoas. Tem gente achando que qualquer um vai valer essa fortuna. E foram exceções. A tendência não é essa. A lógica não aponta nessa direção. Então é bom entender isso. Outro detalhe importante.
Assim como o Paquetá, o Pedro do Fluminense, os dois têm 21 anos, são vistos por muita gente lá fora, na hora de pensar numa contratação desse tipo, como jogadores já um pouco mais, entre aspas, velhos. Ou seja, já passaram daquela fase, como o caso do Rodrigo e do Vinícius, que tem um 17 e outro 18 anos agora, mas foram vistos com 16, 17, em que é possível levá-lo para a Europa, como o Vinícius já está e o Rodrigo vai no começo de 2019, para que eles sejam preparados, lapidados. Você usa todo aquele talento natural do jogador e tenta fazer com que eles se adaptem bem ao estilo de jogo do Real Madrid. É isso que o Clube Merengue quer. E no caso do Pedro, no caso do Paquetá, eles já passaram desse estágio, já são vistos como jogadores que ultrapassaram essa linha. Não significa que eles não possam ir para a Europa, é evidente que podem. Mas aí eles precisam o quê? Mostrar mais. O Pedro tem que ser mais goleador, mais artilheiro, fazer mais gols, para chamar a atenção, mostrar que de fato é um jogador que pode chegar lá no mercado lá de fora e brilhar numa equipe importante. Mesmo que não seja o primeiro escalão, mas quem sabe do segundo escalão do futebol europeu. É a mesma coisa Paquetá. Alguém vai dizer, mas o Viseu foi para a Itália. Sim, foi para o Udinese, um clube menor, e foi por 6 milhões e meio de dólares. Ou seja, cifras bem abaixo do que o Flamengo sonha receber pelo Paquetá. Né? Então a gente tem que colocar aí o tamanho do clube, tamanho do investimento, perfil de cada clube dos investimentos que faz. Isso tudo é importante entender. Hoje, a realidade é essa. Paquetá não tem ainda esse mercado todo no futebol europeu, poderá até abri-lo, dependendo do seu próprio desempenho. Isso vale também para o Pedro do Fluminense. O fato de dois garotos de 16, 17 anos terem sido comprados pelo Real Madrid juntos por 90 milhões de euros, né, Rodrigo e Vinícius Júnior, não significa que essa seja uma nova tendência do mercado, que as cifras agora vão gerar nessa casa de 40, 50 milhões de euros por um atleta. Pelo contrário, foram exceções. A regra é outra e os jogadores que atuam no Brasil, evidentemente, não têm o mesmo valor de mercado daqueles que já estão na Europa. Isso aí é assim que funciona, e em parte até por conta até do próprio desempenho de muitos brasileiros que saem daqui e não conseguem se firmar por lá. É um negócio mais arriscado. Quando o cara já está no futebol europeu, ele é visto como um atleta já aprovado naquele teste da transição da América do Sul para a Europa, já adaptado a um determinado campeonato, já mostrando o que pode fazer, ou seja, ele passa a valer mais porque ele já apresenta as suas armas, deixando claro que ele é sim ali capaz de ter um bom desempenho atuando nas principais ligas da Europa. Lembrando que domingo tem linha de passe, 9 da noite na ESPN Brasil. Domingo, 9 da noite, estarei no linha de passe. Segunda-feira também tem linha de passe às 10 horas da noite, nessa semana que vai começar. Além da segunda, linha de passe na quarta e na quinta-feira, depois dos jogos da Copa Libertadores da América envolvendo os times brasileiros. É isso aí, gente. Valeu. Saudações.